cultura japonesa do Tokusatsu, do canal Esse sou Qualquer eu Coisa. tentando pensar numa introdução engraçadinha pra esse vídeo e não conseguindo. No meu último vídeo abordando séries de adultos com roupas coloridas e coladinhas... Tá, isso ficou mais estranho do que eu esperava. Eu falei sobre como os fatores culturais norte-americanos moldaram o que Power Rangers se tornou, sendo um produto completamente diferente da referência original que são os Super Sentais. Esse vídeo é o outro lado da moeda. Aqui eu quero ver como a cultura da sociedade japonesa molda as próprias séries deles. Todo mundo já ouviu falar do teatro japonês, então me parece uma ótima ideia ver como o teatro clássico se tornou teatro moderno nas séries de TV. Por que é que tem tanto monstro gigante e maquete explodindo? Por que que as fantasias estão cada vez mais cheias de coisa? Por que que todo mundo fica esperando o adversário se transformar? A gente tem motivo pra isso. Etiqueta, né, rapaz? Tem que ser educado. Eu sei que Tokusatsu é um grande termo guarda-chuva para todo tipo de produção live action que utiliza efeitos especiais práticos e coisas do tipo. Então eu já vou me limitar aqui a só falar do que é mais mainstream mesmo. Kamen Rider, Super Sentai, Ultraman e até um pouco dos filmes de Kaiju. As conclusões para as outras coisas eu deixo para vocês discutirem nos comentários. O primeiro papel de qualquer série voltada para um público mais infantil é ensinar coisas. Não, é vender brinquedo, mas tudo bem. Por exemplo, aprendi muito japonês com Sentai, inclusive recomendo. Mas talvez o principal seja passar os valores culturais da sociedade que essas crianças vivem. Ano após ano a gente vê os temas dessas séries sendo coisas de interesse delas. São carros, dinossauros e até trens. Algo que realmente só é febre pra japonês mesmo. Mas além do produto... Tem otaku de trem, tá? É bem comum, inclusive. Sabe o brasileiro? Otaku de ônibus? Tá falando dos japoneses aí, né? Mas os busólogos... Ninguém lembra, né? Ah, otaku com... O transporte público é cheio. Com trem, mas... Está vendo estas E os fotos? busólogos? Pois é, este é o passatempo de Elvis. Se deixar, ele fica horas na frente do computador, vendo imagens, lendo informações, tudo sobre ônibus. A minha paixão por ônibus surgiu desde pequeno, né? Quando eu ia viajar com a minha mãe. A gente chegava antes na rodoviária e eu ficava lá vendo os ônibus e eu gostava muito. O adolescente fez páginas na internet e no mundo virtual, o sonho... Enfim, pra quem não sabe isso aqui, o documentário de pessoas são busólogos mesmo. Os caras são viciados em ônibus, eles andam de ônibus o dia inteiro. Eles tiram foto dos modelos novos, aí chega ônibus novo, eles tiram foto do ônibus, da lataria, da ventilação. Então é uma equipe mesmo. E os caras, eles ficam simulando, olha lá, os caras correndo atrás do ônibus. Dá sua mão, tá com a mão gelada, saiu correndo atrás desse ônibus, por quê? Esse ônibus ele é recente, né? Ele chegou há pouco tempo na Mas, ônibus raro. empresa e com uma pintura belíssima dessa aí, o pessoal... A euforia, né? Primeira vez que eu tô vendo ele. Conseguiu fazer a foto? Sim, graças a Deus consegui. Para eles, o dia... Aí você pega os moleques ficam fazendo simulação de trânsito. Os caras vão ser mais competentes. Mano, se esses moleques virassem funcionários que têm a função, né, de controlar trânsito da cidade, transporte público, os caras iam fazer um trabalho muito melhor do que qualquer político. Os caras ficam fazendo simulação de trânsito, ajuste de rota, sei que e tal. E o povo zoa. A povo vai lá e tira sarro dos moleques. Sabe o que eles fazem? Eles ficam na deles. Se tivesse incentivado, o transporte público brasileiro estaria resolvido. Em si, todo mundo já tá cansado de saber sobre as mensagens de amizade, compaixão, coragem e tudo mais. E aí eu não vou roubar a autoria dessa próxima ideia, então obrigado ao Wilson lá do Henshin Hill. No Sentai que começou agora, é interessantíssimo terem colocado um profissional dos eSports, no mesmo nível de uma atleta tradicional, de um ator e até de uma médica. É uma mensagem não só para as crianças que já sonham com essa profissão hoje em dia, mas é uma mensagem também para os pais que costumam assistir as séries junto com elas. É uma maneira de normalizar essa questão de que videogame
videogame não é mais só um passatempo para as pessoas. Ex-Aid mesmo já fazia isso, mas dá pra voltar até 1997, em que Mega Ranger começou a brincar com a importância do cyberespaço. Nossa, mais anos 90 do que essa palavra não existe, né? O interessante é que até mesmo as coisas negativas acabam afetando as séries. Os ataques de sarin no metrô de Tóquio nos anos 90 afetaram demais o tom mais sério e desesperador que o Ranger tinha. E mesmo depois de 2001, com um ataque nos Estados Unidos, apesar de ser fora do Japão, toda a questão de terrorismo ficou muito pesada para tratar nessas séries. Aos poucos começaram a focar mais em vilões com mentalidades humanas, com visões de mundo, políticas e ideologias anti-sociedade. O perigo deixou de ser só um monstro malvadão para ser alguém que quer mudar ou destruir a vida como a gente conhece. Mas ao mesmo tempo os vilões deixam de ter a forma humana para ter uma forma monstruosa. Não são mais cientistas tentando criar super-humanos que viram monstros. Não são mais nem aliens vindo destruir e dominar a gente. Começou a ser emoções negativas geradas por traumas. Vão ser bactérias que odeiam dinossauros. Se fica muito próximo da realidade, acaba causando pânico na galera. E o medo gera isolamento. Se você sabe um pouquinho da história do Japão, deve saber sobre o Sakoku, que fechou o Japão pro resto do mundo durante o período Tokugawa. Por uns 200 anos, o Japão só olhava para si mesmo e só queria exaltar o próprio produto interno, em especial a arte e a cultura baseada nos valores e religião deles. Foi a era das pinturas, poemas, jardinagem e da criação de histórias com mundos em miniatura, no sentido de serem uma representação menor do que é a realidade. Os bonsais, por exemplo, são a representação de árvores majestosas com árvores pequenininhas. E aí usam musguinhos. Sabe, né? Esse negócio de poema aí é tudo mentira, nada disso existe, tá? Tudo isso aí é propaganda de fã de Bleach, pra fazer você gostar de Bleach. Poema, esse japonês não gosta disso não. Japonês não estuda isso, mangaka tá cagando e andando pra isso, tá? Isso aí você esquece, esse negócio de poema. Ainda menores para representar bustos maiores e dar uma noção de perspectiva e grandeza ainda maior pro foco da cena. Então, de certa forma, a magia do Tokusatsu acontece desse mesmo jeito. Aquelas maquetes que representam as cidades prestes a serem destruídas utilizam muito de truques de perspectiva para dar uma ilusão de grandeza. Tá fazendo uma posição de bodybuilder, pô. What the fuck? Eles usam objetos em diferentes escalas para aumentar essa ilusão. E aí tem a movimentação da câmera, tem câmera lenta, tudo isso para realmente dar mais importância pro foco real dessas cenas, fazendo eles parecerem ainda mais grandiosos e imponentes do que se fossem no tamanho natural. Mas o principal impacto do teatro moderno é realmente o teatro tradicional. O Kabuki se popularizou especialmente durante o período fechado do Japão. Com aquele regime militar extremamente autoritário e controlador, eles queriam muito valorizar a cultura nacional. Era pra falar dos heróis deles, do país deles, da religião deles. Mas a arte não tá no mundo pra isso. O Kabuki em si era uma contraposta ao No, que aí sim eram as peças tradicionais exaltando todas essas coisas que eu comentei. Mas o Kabuki não. Kabuki é pra ser exagerado, um espetáculo, com muito mais expressão física do que passagens reflexivas. E quanto mais excêntrico e gritante, melhor. É pra ser subversivo ao máximo, considerando que a gente tá falando do Japão nos anos 1600. Como essa era uma a gente tava vendo, não sei se a gente viu, mas a gente viu um vídeo e eu recomendei outro pra vocês, de um canal gringo, que ele analisa umas paradas de uma forma muito bacana. Eu acho que ele discorda de umas paradas eventualmente, mas o contexto que ele dá é sempre muito sensacional. Ele fala sobre como o Japão, ele não critica as coisas abertamente. Ele não fala, esse governo é ruim. Ele vai lá e faz toda uma parada, dá uma volta enorme pra fazer você sentir isso. E aí o nome do vídeo sobre isso era porque em todo JRPG a gente mata Deus. E aí ele vai numa linha de raciocínio, que eu acho que tem um pequeno equívoco, mas em geral muito boa. E aí essa parte do Kabuki, né, de ser exagerado, de não ser o tradicional, deve vir muito disso. Sobre as críticas que eles estão fazendo, são críticas veladas, né? Eles não vão gritar o que eles não gostam. Eles vão criar todo um negócio para esconder isso, mas passar a mensagem subliminarmente. Então o Kabuki, as pinturas do rosto, por exemplo, elas determinam sua função, herói, vilão. Tem outras categorias que eles botam também.
E aí, o jeito exagerado que as peças são conduzidas e como isso impactava o povo na época onde eles estavam acostumados com o teatro específico. E agora vem uns caras com maquiagem pra caralho, os olhos estourados, com o negócio vermelho e tal, meu Deus. Os caras pulavam, botavam a mãozinha e faziam yuhu! Então, isso já era uma quebra, provavelmente, forte da época, né? Então, olha só, o Luca falou o seguinte, o azul era o vilão e o vermelho era o herói. Agora você para e pensa. Lembra do conto do Oni Vermelho e do Oni Azul? Onde o Oni Vermelho ele queria ser amigo das pessoas, só que as pessoas tinham medo dele, porque ele era um demônio. E aí ele pede ajuda do Oni Azul, que faz o plano. Eu vou lá, vou destruir a cidade, fingir que vou destruir a cidade, você me impede, me dá porrada, as pessoas vão gostar de você, e aí você vai virar amigo delas. Aí eles foram fazer o plano, deu tudo certo. Aí o Oni Vermelho vai agradecer o Oni Azul na casa dele, mas aí ele descobre que o Oni Azul só deixou uma carta pra ele falando que bom que você tá feliz, e agora eu vou procurar o meu lugar. E aí vai embora. Resumindo muito a história é isso. E aí você pega, depois em toda a história japonesa, né, principalmente shonen, você pega o personagem vermelho e o personagem azul, né? Naruto e o Sasuke, o Ichigo e o Ishida. Você pega, não é necessariamente essa cor, mas o Asta, que tem o poder vermelho, né? E o Yuno, que tem o poder, o dele é mais verde, mas é mais ou menos a mesma coisa em questão de rivalidade, talvez. Tudo isso vai se repetir durante várias e várias e várias histórias. Midori e Bakugou. Por mais que a cor às vezes não seja exatamente a mesma, a mensagem, a expressão, tudo em geral é igual, entendeu? Não igual, mas é inspirado nisso. Toda a dupla de Digimon, exatamente, o Tai e o Matt, né, também tem muito disso. Então vamos lá. Prática indecente, fazendo Devil May Cry, o Dante e o Virgil. até os nobres samurais. Vai ter tudo no japonês, você vai encontrar um pouco disso. Mesmo que não seja direto, ou de fato siga 100%, é um resquício cultural, entendeu? Já tá dentro da mente dos caras. Talvez eles nem façam isso conscientemente. Mas é a história de Niná, é o Super Sentai que ele assistiu, o Tokusatsu, a história quando ele tá estudando a cultura folclórica do país e por aí vai. 1600. Como essa era uma prática indecente, gritante, melhor. É pra ser subversivo ao máximo, considerando que a gente tá falando do Japão nos anos 1600. Como essa era uma prática indecente, fazendo até os nobres samurais perderem a honra, começaram a proibir um monte de coisa. Não podia ter atriz, não podia ter ator bonito, e daí... Por isso que os homens que fazem papel de mulher no kabuki. E surgiram aqueles penteados bizarros e as caras pintadas de um jeito assustador pra ser feio mesmo. E aí elas também serviam pra representar melhor qual personagem era qual em cena. Os heróis iam usar tons de vermelho, a cor símbolo do nacionalismo japonês. E os vilões usavam azul ou preto, especialmente ao redor dos olhos e da boca, como a gente vê em vários vilões dos anos 80. Outro elemento dessa arte que o Tokusatsu se apossou foi o Mie, que significa literalmente, presta atenção aí, ou eram as pausas dramáticas para enaltecer momentos importantes, seja a batida das espadas, ou a tensão antes de alguma morte, ou caso algum personagem tivesse uma pose característica dele, é literalmente a pose da transformação, que aliada ao Hanamichi, o caminho das flores, vai nos mostrar o porquê de ninguém atacar enquanto os outros se transformam. Essas plataformas iam até o meio da plateia, e é por onde os atores entravam ou saíam da cena, e aí repetiam as poses bonitas, exibiam as roupas e mandavam um "eu sou fulano, fiz tal coisa, sou importante por isso". E aí, por ser o momento desse ator brilhar, ninguém podia interromper ele, nem os outros atores e nem a plateia. É mais uma vez, literalmente o personagem fazendo suas poses, se exibindo e mandando o roll call dele. E aí, quando um personagem interrompe isso, é justamente pra mostrar como ele é um crápula sem o menor respeito por nada. É pra odiar ele do fundo do seu coração.
E chegou um ponto que essas peças fantásticas ficaram tão famosas que nem a história mais importava. Todo mundo assistia só pelo show mesmo, tipo certas séries hoje. E por isso as peças duravam horas, às vezes o dia inteiro só de história atrás de história. A mulher de saco cheio das lutas. Mas que pra dar tempo de arrumar o cenário e trocar as roupas, tinham os shows musicais entre elas. Então reclama aí de dancinha no final de Super Sentai, vai, quero ver. O No, aquele teatro mais conservador, não foi totalmente ignorado não. As máscaras medonhas que eles usavam eram justamente para distanciar o ator, uma pessoa mundana, do semideus que ela representava. As pessoas você pode até confundir, mas o herói mascarado é o herói mascarado, e ele você deve sempre reconhecer. E aí tem também vários elementos do Bushido, o código de honra do samurai. Eu não vou entrar na polêmica do quão verdadeiros são esses valores, os historiadores que lutem, mas a gente herdou aqueles grandes combates entre o herói e o rival deles, que são lutas sempre belas, com respeito mútuo independente de tudo, e sempre feitas com as espadas e forma principal do herói, para representar a katana, que foi mantida por questão de orgulho mesmo depois da chegada das armas de fogo no Japão. Os samurais também tinham um provérbio: aperte o cordão do capacete após a vitória, porque realmente, depois de conquistar as terras em nome do Shogun, é que a verdadeira luta começava. E querendo ou não, tem muitos outros fatores menores da sociedade japonesa que entram pros roteiros da série. Mano, isso aqui é ousado, tá? Isso aqui é ousado. Um tokusatsu botar um negro pro japonês, isso é muito ousado. Vocês não têm noção de, tipo, como essas coisas lá são alienígena pra eles. Cara, a variação da população do Japão é, tipo, menos de 1%. É muito... Aqui no Brasil é uma mistura, um caldeirão, uma maluquice. Lá no Japão, o fenótipo e o biótipo dos caras é tudo igual. É tudo sempre... Eu mudo um pouco da galera de Okinawa. Aí o que acontece? Todo mundo tem preconceito com a galera de... Alienígena, a palavra alienígena é aquilo que é fora da sua realidade, né? Mais ou menos isso. Para um japonês, um gaijin, um estrangeiro, é alienígena. Se você chegar lá, provavelmente todo mundo vai te olhar. E você vai ver como você é absurdamente diferente dos outros. Então, negro no Japão sofre muito preconceito. Mais do que qualquer, assim... Asiático só tem preconceito... Vamos lá. Asiático se odeia. Chinês tem preconceito com japonês tem preconceito com chinês, que tem preconceito contra coreano, que tem preconceito contra japonês, que tem preconceito contra coreano de novo. Tipo, todo mundo se odeia. O sudeste asiático se odeia completamente. E aí, mas, assim, o Japão, ele tem preconceito com todo mundo. Então, quanto mais você se destacar deles de forma diferente, se sua pele for mais escura, se seu cabelo for claro, é por isso que delinquente pinta o cabelo de loiro, pra se destacar, pra mostrar rebeldia. Eu não sou igual a vocês. Então, quando você tem uma pele mais escura, eu que sou moreno, por exemplo, sou descendente de índio, meu avô é índio, cara, eu ia chegar lá, os caras iam olhar assim, tipo, hã? Sabe? Aí a galera de Okinawa, que é um pouquinho mais moreninha, o povo já tem preconceito também. Hoje em dia, varia. Cidade grande, você não vai encontrar mais muito disso. Metrópole, Tóquio e tal. Mas vai pro interior pra você ver se a galera não vai te olhar e tomar um susto, sabe? Então, o que eles fizeram aqui foi muito corajoso. Bem legal. Botar um personagem negro aqui, provavelmente com algum nível de importância na trama, isso é bem bacana. Uma baita passo deles, sabe? Para eles, Paris é o símbolo da coisa chique, e por isso tem tanta coisa em francês nessas séries. Tem a história dos kaijus serem claramente uma representação do desastre que as armas nucleares causam no país. O Godzilla é literalmente a manifestação que acordou depois de testes nucleares e veio para devastar física e moralmente as cidades. Mas apesar de tudo isso que eu falei, o Tokusatsu reconhece totalmente o seu papel na sociedade. Ele não se endeusa e não tenta ser mais do que ele é. E por isso a gente tem várias paródias do próprio gênero feitas pelas próprias empresas. São produções feitas para dar uma chacoalhada neles e na gente, pra meio que, olha, calma, presta atenção. Você tá vendo o quão absurdo tá sendo o tipo de coisa que a gente tá inventando? Loucura. E no fundo tem que ser assim mesmo. Valores culturais, sociais e históricos
históricos são importantes de serem passados à frente, mas o tempo passa e a sociedade e as mensagens mudam com isso. Não dá pra ficar esperando que produções de hoje sejam exatamente como as do passado. Se não for nas séries infantis que esse tipo de transformação vai acontecer, por menor que seja, não é nas séries adultas que vai rolar. As crianças são os adultos de amanhã, e o que interessa pra elas hoje é o que vai ditar o futuro depois. Então a gente tá fudido, só vai ter gamer daqui pra frente. Realmente. Acabou a esperança pro futuro. Acabou a esperança. Já era. Perdemos. Perdemos, clã. Muito bom o vídeo. Gostei. Bem bacana. Obrigado, Chocolate Diabético. Só deixa eu fazer uma parada aqui. Eu vou, inclusive, cadê?